Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós temos estado a ter um estudo acerca da carta aos Tessalonicenses e nesse estudo que iniciamos alguns sermões atrás, nós cobrimos o propósito de Paulo escrever esta carta aos Tessalonicenses. Como vimos, foi para encorajar e dar forças a estes irmãos quando estavam debaixo de perseguição. Também foi para corrigir alguns, digamos assim, mal-entendimentos, principalmente mal-entendimentos proféticos acerca da segunda vinda de Cristo. E a razão é porque algumas pessoas esperavam que Jesus Cristo viesse imediatamente e por isso estavam a dizer, olha, algumas pessoas morreram e coitados, eles não viram a vinda de Cristo. E por isso ele estava a encorajar a eles acerca disso e a corrigir alguns mal-entendimentos acerca desse assunto. Igualmente, porque alguns pensavam que Jesus Cristo estava à beira de vir, a qualquer altura, pensavam que não era necessário trabalharem, que agora era só esperar pela vinda de Cristo. E ele então fala acerca desse assunto também. Com licença. E, finalmente, outro propósito foi que havia algumas tradições pagãs que estavam a começar a infiltrar na igreja e ele teve que falar acerca disso. Então, nesta primeira carta aos Tessalonicenses, vemos que Paulo começa a agradecer aos Tessalonicenses pela fidelidade deles e a dizer a eles que Paulo, Silvano e Timóteo foram vê-los e pregar a eles, mas fizeram essa pregação e essas visitas e esse trabalho para eles, com eles, não foi em vão. Não foi em vão. Não foi porque queriam enganar a eles ou qualquer iludismo ou ilusão desse género. Vejam, por exemplo, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 1, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Não foi em vão. E vejam no versículo 3, pois a nossa exortação não procede de engano ou de erro. Não estamos a tentar dizer coisas erradas. Não, mas diz que não foi nem de nenhuma impureza, nem se baseia em nenhum dolo, em nenhuma fraudulência. Mas pelo contrário, diz assim no versículo 4, é porque eles receberam a sagrada confiança de Deus a fazer esta obra. Quer dizer que, aqui quando vemos aqui a palavra, aqui que foram, que aponta-nos confiar ele o Evangelho, isto é, uma confiança que Deus dá a eles, uma confiança sagrada, uma sagrada confiança de Deus, é um ato que Deus aprovou e que confiou em eles fazer esta obra. Aí é um ponto importante, foi onde parámos no último estudo. Perdão. E é um ponto importante entendermos que Deus confiou a Paulo e a Silvano e a Timóteo, assim como confia a nós, como ministros de Jesus Cristo, com a propagação e a pregação do Evangelho. Nós, como ministros de Jesus Cristo, temos uma grande responsabilidade e temos que ser aprovados por Deus. Como diz aqui, fomos aprovados por Deus, como diz no versículo 4. Aí foi onde parámos, como disse, porque estamos a ver que o ministério tem que ser aprovado por Deus. Não é a nossa decisão, não é a nossa escolha
de virmos a ser ministros de Jesus Cristo. É Ele que nos chama e Ele que nos põe nessa posição. Uma pessoa tem que ser chamada por Deus, está claro, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, por isso Ele é o que está a atuar. Mas temos que ser chamados e selecionados por Jesus Cristo para sermos parte do ministério de Jesus Cristo. Isso é uma seleção. É uma chamada e é uma seleção. Tal como ser um membro da Igreja de Deus, precisamos ser chamados por Deus, João 6:44. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai traga esses irmãos o que os chame. Igualmente, para ser um ministro de Jesus Cristo, temos de ser selecionados por Ele para essa responsabilidade. Temos de ser aprovados por Ele. Então vamos ver esse tema em um bocadinho mais de detalhe adicional. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Por isso vê-se que Paulo foi separado para esta missão. Foi selecionado para esta missão. Vejam também em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24 diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O ministério que recebi, esta responsabilidade que recebi por Jesus Cristo. Para quê? Para testemunhar este Evangelho da graça de Deus, da boa nova de Deus. Este é o Evangelho da bondade de Deus. Veja também no versículo 28 do mesmo capítulo de Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo está aqui a falar aos ministros de Éfeso, que tinha chamado para se despedir deles, e está a dizer a eles, está a dar a eles uma instrução, a esses ministros, dizendo: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E por isso vê-se aqui que foram constituídos bispos pela instrução de Deus através do poder do Espírito Santo. Vê-se aqui, portanto, que não é uma responsabilidade que Paulo e que estes ministros tomaram em eles próprios ou por eles próprios. Foi uma chamada de Deus que Deus deu a eles. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Para isso fui designado. Eu não me designei a mim mesmo, está aqui Paulo a dizer a Timóteo. Pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Fui selecionado, não minto. Por isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Isto é, professor, aquele que ensina a eles, que vai, como um mestre que vai ensinar a eles. E por isso, ele foi, como diz aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, foi designado. Foi designado, não foi ele
que se designou a si próprio. Vejam também em Hebreus capítulo 5, versículo 4, falando acerca do próprio Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Qual é a honra? Honra ser sacerdote, e neste caso Jesus Cristo, sumo sacerdote. Ninguém toma esta honra por si mesmo, para si mesmo. Uma pessoa não se pode declarar a si mesmo: eu sou um ministro de Jesus Cristo. Para ser um verdadeiro ministro de Jesus Cristo, tem que ser selecionado, chamado e selecionado por Jesus Cristo. Por isso assim, pois, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou. Sim, Arão foi selecionado por Deus para ser a linha dos sacerdotes, e assim os seus filhos, aqueles que eram daquela descendência, tinham essa responsabilidade. E ninguém mais. Ninguém mais. E eram só os homens dessa descendência. Os varões. Ninguém mais. Assim também, versículo 5, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Cristo não tomou essa posição por si próprio. Mas quem é que o glorificou? O glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Foi aquele, o Pai, que disse a Jesus Cristo: tu és meu filho e eu hoje te gerei. E em outro lugar também diz, isto é o Pai: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi o Pai que o pôs nessa posição. Por isso, vemos até o próprio Cristo não se, digamos assim, apontou ou declarou a si mesmo nessa posição de glória. Não. E depois vem Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, e diz assim: e pôs, isto é o Pai, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo, está claro. E para ser o cabeça, isto é Jesus Cristo, sobre todas as coisas o deu à igreja. Deu Jesus Cristo à igreja, o qual é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo é o corpo da igreja, ele é a cabeça da igreja, e vê-se aqui, foi o Pai que pôs tudo debaixo de Cristo. Foi a decisão do Pai. E por isso o Pai deu a Cristo essa responsabilidade, e por isso Cristo é o cabeça da igreja. Vejam também Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo, isto é Cristo, como o cabeça da igreja, que foi posto nessa posição pelo Pai. Então Cristo seguiu, e então Cristo concedeu posições de autoridade na igreja, no corpo de Cristo. Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Pastores e aqueles que ensinam. Com que propósito? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Jesus Cristo estabeleceu esta hierarquia na igreja de Deus. Sim, aqui é uma hierarquia. Vem do Pai. Depois é o Filho. E o Filho depois pôs outros debaixo dele. E vê-se aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para edificar
nós, como membros da Igreja de Deus, isto é, membros do corpo de Cristo. Até quando? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que venhamos a compreender como Cristo se conduz e como Ele quer viver e como é os padrões dele, a maneira de ser, para nós termos a seguir a Cristo. Por isso sabemos o que Cristo faria e faz, como é que Ele reage, como é que Ele se conduz. Nós vamos segui-lo, vamos copiá-lo, vamos imitá-lo, até que cheguemos à perfeita, isto é, ao homem perfeito, varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que cheguemos a esse nível de padrão que Cristo é. E por isso vimos aqui que Paulo foi posto numa posição para pregar a boa nova para os gentios. Paulo também disse que recebeu esta responsabilidade. Ele também diz que foi posto nessa posição, que não se pôs a si próprio. E depois vimos que até Cristo não se glorificou ou não se apontou a essa posição por si próprio, foi pelo Pai. E então Jesus Cristo, por seu lado, então, deu ou estabeleceu uma autoridade na igreja e pôs essas pessoas em autoridades na igreja. E por isso, como vimos agora, Cristo, como o cabeça da igreja, pôs alguns em autoridade. Alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e assim adiante. Foi através disso que Cristo estabeleceu esta, digamos assim, hierarquia de Cristo estabelecida por Ele na Igreja de Deus. Vejam aqui em João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. É Jesus Cristo aqui a falar aos apóstolos, na noite em que foi traído, depois da ação dos lava-pés. E então, em João 15, versículo 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Vocês não decidiram ser cristãos. Pelo contrário, eu vos escolhi. E não só ser cristãos, mas ser líderes na Igreja de Deus. Eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, para que vão pregar o Evangelho e que estejam a produzir fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos-la conceda. E por isso, Cristo é que escolheu os apóstolos, como vimos, é bem claro. Vejam também em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 23. Atos 14, versículo 23. Diz assim: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, isto é, de anciões ou ministros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. E por isso vemos aqui que, tal como o Pai deu responsabilidade a Cristo, e Cristo deu essa responsabilidade aos apóstolos, os apóstolos, por outro lado, tiveram responsabilidade, quando está a falar aqui acerca de Paulo e de deixa eu ver aqui, para dizer certamente, para não estar a errar. Paulo e Barnabé, sim, eu estava a pensar, mas os apóstolos Paulo e Barnabé, vê-se aqui no versículo 14, então eles tinham a responsabilidade de, depois de promover em cada igreja a eleição de presbíteros. Eles apontaram ministros e essa responsabilidade continuou de ministros para ministros. Os ministros são postos separados, são postos numa responsabilidade da autoridade pelo Pai, através de Cristo e através
do seu ministério existente. Vejam também em Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Por isso, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, anciões, conforme te prescrevi, de acordo com o processo, de acordo com uma certa maneira, mas para apontares esses presbíteros conforme fosse necessário. E ele então deu essa instrução. Vejam também no versículo 7 a 9, diz assim: porque é indispensável que o bispo, quer que aqueles ministros, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Está a servir a Deus e está, por isso, a fazer o que Deus quer que ele faça. E por isso esse ministro não pode ser arrogante, não pode ser irascível, isto é, não pode ficar zangado facilmente, não é dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, não quer servir para ganhar dinheiro, porque está claro, todos nós tínhamos outra profissão. Estamos aqui para servir, e não é por dinheiro, de certeza. Antes, hospitaleiro, amigo do bom, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si próprio. Domínio de si próprio. E por isso, para nós, como ministros, apontarmos outro ministro, outra pessoa na fé, temos de saber que essa pessoa é apegado à palavra, fiel. Temos de ter conhecimento dessa pessoa, temos de saber que essa pessoa tem estas características, tem domínio próprio, tem estas características pessoais, não é arrogante, não é irascível, não é dado ao vinho, nem violento. Temos que conhecer essa pessoa. Essa pessoa tem que estar a praticar o caminho e tem que saber o caminho, e que diz aqui no versículo 9, apegada à palavra fiel, que é segundo a doutrina. E por isso essa pessoa tem que saber a doutrina. E por isso nós, ministros, antes de escolhermos e selecionarmos e submetermos essa pessoa através da oração e jejum a outros ministros, para depois, através do Conselho de Anciões, aprovarmos que o ministro seja apontado, que, como disse, é debaixo da oração e de jejum, isto é, pedindo a Deus a sua ajuda e a sua guia, e depois apresentando isto perante outros ministros de Deus, de Jesus Cristo, para termos um consenso de pôr essa pessoa nessa responsabilidade do ministério. E diz assim, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E por isso essa pessoa tem que ter o poder e para dar ou exortar o reto ensino. Ora, se essa pessoa nem sabe o reto ensino, como é que pode estar numa posição desse género? Por isso, nós temos muito cuidado. Quando pessoas me escrevem com muito interesse em serem ministros, eu digo, bem, primeiro, eu quero ver você a praticar. Quero ver, a viver o caminho, a praticar. Queremos ter conhecimento de você a seguir este caminho. Porque como é que eu posso dizer, olha, esta pessoa sim não é arrogante? Como é que eu posso dizer esta pessoa não é irascível? Como é que eu posso dizer que essa pessoa não é dada ao vinho? Como é que eu posso dizer que essa pessoa não é violenta? Como é que eu posso dizer que essa pessoa não é cobiçosa? Como é que eu posso dizer que é amigo do bem, que é sóbrio, que é justo, que é piedoso, que tem domínio de si próprio, se eu não o conheço? Está claro que não posso. E por isso, irmãos, essa é a abordagem que nós tomamos na Igreja de Deus. É desta maneira. E depois, então, são enviados. Vejam em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Vejamos aqui em Romanos 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Estes ministros são enviados por Deus para pregar. Por isso é que diz, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. São enviados. Não se apontaram
a si próprios. Não é, olha, eu quero ser um ministro, por isso vou a um colégio, a uma escola, e aprender umas certas coisas de teologia, que até podem estar erradas, mas olha, eu estudei este curso e pronto, agora sou um pastor. Não, irmãos, você pode se chamar um pastor, mas não é um pastor de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que escolhe e que seleciona e que aponta pessoas como seus ministros. Isso é importante entendermos. E vejam também aqui em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros, isto é, aos ministros que há entre vós, os ministros que foram apontados pela igreja, que têm esta responsabilidade. Agora, eu estou a pedir a vocês, aos ministros, eu também, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Sim, ainda vamos ser coparticipantes da glória que vai ser revelada. Está a dizer aos presbíteros, pastoreai o rebanho. Pastoreai o rebanho. Temos que ser pastores para alimentar, apacentar, pastorear o rebanho de Deus. Não é o meu rebanho? Não é as minhas pessoas? Não. Vocês são o rebanho de Deus. Cristo é o chefe pastor. Eu estou a pastorear como um presbítero, como um ministro, como um servo de Jesus Cristo. Por isso, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Não é porque querem ganhar dinheiro, não. Estamos aqui para servir a igreja e os irmãos. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Em primeiro lugar, não podemos ser dominadores. Não é uma questão de domínio sobre as pessoas. É uma questão de servos para ajudar as pessoas. Não é dominadores dos que nos foram confiados. Foram confiados a nós por Jesus Cristo. E por isso temos de ter muito cuidado que os irmãos na igreja não pertencem a mim. Não foi o meu sangue que pagou por eles, foi o sangue de Cristo. E por isso temos que entender que não estamos a dominar estas pessoas, estamos a servir, porque foi Cristo que morreu por eles. Foi o sangue de Cristo que foi dado por os irmãos. Por isso, continuando a ler no versículo 3, nem como dominadores dos que foram confiados, ando, tornando-vos modelos do rebanho. Quer dizer, devemos ser um exemplo ao rebanho de como nos conduzir. Ora, logo que o Supremo Pastor, isto é Jesus Cristo, ele é o Supremo Pastor. Sim, nós somos pastores, mas estamos debaixo do Supremo Pastor, da autoridade do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier à sua segunda vinda, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vais receber, então, a tua recompensa. Mas não é agora. Não é agora. E por isso é bem claro, quando Paulo está aqui a dizer, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vejamos onde estávamos a ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Deus nos confiou a boa nova do reino de Deus. E por isso temos de ter muito cuidado de dizer a verdade da Bíblia sem desviar para a esquerda ou para a direita, sem adicionar e sem tirar. Temos de ter muito cuidado porque fomos aprovados, mas Deus está sempre a provar-nos, dia a dia.
a ponto de nos confiar. É Deus que nos confia. Ou, noutras palavras, é Deus que nos dá esta sagrada confiança. É uma confiança que é sagrada, que vem de Deus, para nós pregarmos a boa nova. E vimos aqui, Ele nos prova, somos aprovados por Deus. Não para que agrademos a homens, não é para a nossa satisfação ou glorificação, não. E sim a Deus, que está, através disto, sempre provando o nosso coração. Sim, porque um ministro pode estar direito no caminho e um dia isto sobe à cabeça e depois desvia-se. Infelizmente acontece, porque somos seres humanos. Precisamos estar sempre a orar, com humildade, para nos mantermos submissos a Deus, a todo o ponto, sempre, sempre. Continuando então no versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, isto é, de linguagem de lisonjeiras e de eu sou, a dizer bem de certas pessoas simplesmente para ganhar o favor dos outros ou coisa assim, como sabeis, nem de muitos, não de intuitos gananciosos. Também não estamos a fazer isto por causa de cobiça. Disto Deus é testemunha. Nós não estamos aqui a pregar com bajulação, não é para agradar os homens, e não temos, digamos assim, uma capa de cobiça. Não estamos aqui pelo dinheiro. E vemos aqui que até o próprio Paulo trabalhava. Vejam aqui no versículo 9. Diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Não estamos a viver de vós. Queridos irmãos, eu não vivo dos irmãos no Brasil ou dos irmãos em Angola, por exemplo. O dinheiro que recebemos, que parte dos dízimos e das ofertas que recebemos, por exemplo, em Brasil, são usadas para fazer a obra. Não é para pagar a mim um salário. Sim, eu recebo um salário da igreja nos Estados Unidos, mas vocês estão a receber de graça. Outros me enviaram e estão a pagar por mim para eu poder servir a vocês e para dedicar o tempo inteiro, por tempo inteiro. Tudo bem, assim posso servir a vocês, posso produzir a ajuda com mais material e sermões e este material todo que estamos a produzir na igreja, eu posso estar dedicado a isso, porque estou dedicado a fazer isso a tempo inteiro. Mas, como diz Paulo aqui, não vivemos à custa de nenhum de vós. Não estou a viver à custa de nenhum de vocês no Brasil, ou em Angola, ou em Portugal. Não estou. Mas nós proclamamos o Evangelho de Deus como um serviço, como vossos servos, para vos servir de livre vontade. Não é por ganância, não é para a minha autoglorificação, mas é para servir a vocês. É para que vocês se arrependam e haja mudança na vida. Para quê? Para que vocês estejam a seguir a Cristo. Para que vocês entendam melhor, tenham o melhor conhecimento de Jesus Cristo, para poderem seguir a Ele corretamente. E por isso aqui vemos que Paulo era sincero, completamente sincero. E continuando então a ler no versículo 7. Embora pudéssemos, sim, podíamos estar a viver dos vossos dízimos aí por exemplo, em Angola, ou em Brasil, ou em Portugal, mas não. Diz assim, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, sim, porque somos enviados de Cristo, e por isso, como enviados de Cristo, temos direito aos dízimos. Mas, diz assim, pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus filhos. Por isso vemos aqui que Paulo podia ter recebido dízimos deles, a lei dos dízimos não mudou, isso é outro assunto,
Mas os dízimos continuam? Sim, eu tenho várias pessoas que dizem, não, os dízimos mudaram. Não, não mudou. Vocês sabem, até dizem, a lei mudou. A lei dos dízimos mudou por quê? Mudou para não pagar aos sacerdotes de Arão, mas pagar aos sacerdotes, digamos assim, aos ministros de Jesus Cristo. Isso é que foi a mudança da lei, como lê em Hebreus. Não foi mais nada, leiam com cuidado. A mudança da lei foi porque, em vez de direcionar os dízimos para os sacerdotes da linha de Arão, agora os dízimos são direcionados para os ministros, de acordo com a ordem de Melquisedeque, isto é, dos ministros de Jesus Cristo. Mas o dízimo continua, uma lei permanente. A lei não mudou. A lei existe, simplesmente mudou porque a administração mudou. E por isso a administração é diferente. Em vez de ser administrada para esta linha de sacerdotes de Arão, é administrada para a linha de sacerdotes de acordo com a ordem de Melquisedeque, isto é, os ministros de Jesus Cristo. Simplesmente uma mudança de administração, mas os dízimos continuam, não pararam. E por isso está aqui a dizer, embora ele está a dizer, pudéssemos, como enviados de Cristo, pudéssemos, ele não está a usar isso. E então, o que estamos a fazer com os dízimos, por exemplo, no Brasil, estamos a ajudar a propagação da obra Pregar o Evangelho em Brasil. É o que estamos a fazer, esse é o propósito aí em Brasil. E é por isso, quando vocês dão um dízimo, ou dão uma oferta à igreja em Brasil, e na última página da Boa Nova tem o endereço, e o nome do banco, para se quiserem dar uma oferta, tudo bem. Mas não estamos a pedir. Se você quer dar uma oferta, obrigado. Mas não estamos a dizer, olha, agora você tem que dar dinheiro. Não. Porque recebemos de graça e de graça damos. Isso é nosso desejo, de dar a vocês de graça. Se vocês querem ajudar e contribuir, tudo bem. É o vosso desejo. Estão a seguir a lei de Deus, que não mudou, tudo bem. E então querem dar àqueles que estão, na realidade, a pregar o verdadeiro Evangelho de Deus, ainda melhor, porque estão a dar aos ministros de Jesus Cristo, ainda melhor. Mas o importante é que a lei não mudou. E por isso, vemos, continuando aqui, Paulo poderia ter usado a sua autoridade. Poderia ter usado a autoridade, mas diz assim, tornámo-nos carinhosos entre vós. Vemos aqui no versículo 7, tornámo-nos carinhosos entre vós. Não usou a autoridade, mas foi carinhoso. Por quê? Foi como um pai. Foi como um chefe da família. Como um parente. A cuidar das crianças, dos filhos. Isto é, da igreja. Dos membros da igreja. Tornou-se assim como um pai. Ora, os pais, sim, às vezes têm que usar a autoridade. Mas, geralmente, os pais preferem não usar a autoridade, mas a mostrar amor para que os filhos obedeçam de livre vontade e porque amam os pais. Continuando então a ler no versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Aqui vê-se que Paulo está aqui a descrever que por isso é que ele sofreu e teve pontos de até quase morrer. Porquê? Porque ele estava não só a pregar o Evangelho, mas estava pronto a dar a vida dele pelos irmãos, pela igreja. E ao fim de contas acabou por dar, quando chegou a hora, mas acabou por dar a sua vida. Continuando a ler no versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Isto já li há pouco, mas está aqui a ver que vemos que ele pregou o Evangelho livremente. E é a mesma coisa que nós fazemos hoje em dia. Vocês não pagam pela revista A Boa Nova, vocês não pagam pelos nossos guias de estudo, são enviados gratuitamente. Muitas pessoas perguntam, mas como é possível? Nem pagamos o frete? Não, é enviado gratuitamente. Por isso é que diz, vos proclamamos o Evangelho de Deus, de graça. Por de graça recebemos, de graça damos. Continuando então a ler no versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Por isso vemos aqui, por isso vocês podem observar.
que ele praticou o que pregava. Ele era um exemplo. Era um bom exemplo humano. Diz assim: procedemos em relação a vós que credes. Quer dizer, de uma maneira piedosa, de uma maneira justa e de uma maneira irrepreensível. Vemos que era um bom exemplo. Então, continuar no versículo 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de nós, exortamos, consolamos e admoestamos para viveres do modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. E por isso ele diz, por isso, como um pai, por isso vocês sabem, como um pai para com os seus filhos, o amor de pai, o amor paterno, este amor de carinho, exortamos, consolamos e admoestamos. Exortamos para kaleo, que quer dizer para chamar para o lado, para conversar, sim, para admoestar, para exortar, para implorar, por favor, suplicar, instruir, encorajar. Todas estas palavras são sinónimas a esta aqui que diz exortamos. Chamar para o lado, conversar, implorar, pedir por favor, suplicar, instruir, encorajar a fazer. Isto tudo é exortar. E nós, como ministros de Jesus Cristo, estamos sempre a exortar a vocês, a chamar de lado, a conversar, a mostrar, a encorajar, a implorar, para seguirem o caminho de Deus. O Espírito Santo, para nós, também, digamos assim, é também o espírito de exortação. É um espírito que nos encoraja de uma maneira gentil, de uma maneira gentil, que nos guia. Nunca nos força, nos guia. É o nosso guia. E nós devemos ser da mesma maneira para com os irmãos. A segunda palavra aqui que diz, depois de exortar, diz assim, consolamos. Consolamos. A palavra grega diz paramousseiamal, que quer dizer confortar ou consolamos. Para falar de uma maneira que acalma, que vai acalmar as pessoas. Sim, consolar, confortar, acalmar, dar um senso de paz. Quando estão a ouvir um ministro de Deus, vem, isto é verdade, e dá-me assim um senso de paz. Paz, de conforto. E por isso os ministros devem de exortar e confortar. Mas não é só isso, também é admoestar. Admoestamos. A palavra grega martureo, que quer dizer ser uma testemunha, dar testemunho, dar um depoimento, depor, afirmar que viu. É dizer, sim, isto é assim, isto é desta maneira, é desta maneira. E por isso é admoestar, isto é dar um testemunho, ser testemunha, dar um depoimento, afirmar que é assim. Queridos irmãos, não há maior alegria quando estamos andando na verdade. Não há maior alegria do que estarmos andando na verdade. Vejam comigo, se faz favor, na terceira carta ou epístola de João, terceira epístola de João, capítulo 1, sim, só há um capítulo só, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Queridos irmãos, se vocês querem fazer alegre, nós como ministros de Jesus Cristo, ficamos muito contentes quando vemos os irmãos a seguirem o caminho. Por outro lado, o oposto,
ficamos muito tristes, nos magoa muito quando irmãos se desviam da verdade. Muito tristes. Quando irmãos, por exemplo, se querem autodenominar como pastores e decidem que já sabem tudo e que agora vão ser pastores e separam-se e fazem as suas próprias coisas. Queridos irmãos, isto acontece. Porque vivemos num mundo em que nem todo mundo, nem todas as pessoas, mesmo na igreja, estejam a seguir o caminho sinceramente. Infelizmente, existe tudo. Mas temos de estar cientes e estar sóbrios e estar a seguir a Cristo. Por isso eu digo, e já disse muitas vezes, e digo de novo, não estejam a seguir a mim. Não estejam a seguir a Jorge Campos. Estejam a seguir a Cristo. Sim, podem seguir o meu exemplo conforme eu sigo a Cristo. E isso é que eu me esforço. Mas sigam a Cristo. Sigam a mim conforme eu sigo a Cristo. Mas se eu não seguir a Cristo, então não sigam a mim. Ora, isso não quer dizer que eu não faça erros. De vez em quando posso fazer erros. De vez em quando, às vezes, posso dizer uma coisa e não devia ter dito dessa maneira. Talvez da maneira não saiu lá muito bem. Mas no grande contexto das coisas, vocês podem ver que, sim, na realidade foi um erro. Mas precisamos de ver que a pessoa é sincera. Vemos aqui que Paulo foi sincero. E que era sincero. E estava aqui a falar com sinceridade. E por isso ele diz, precisamos de, como estamos a ler aqui em Tessalonicenses, está aqui a ler no versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos. Quer dizer, imploramos, por favor, suplicamos, encorajamos a vocês a seguirem o caminho. Confortamos, consolamos, fazemos que sejam calmos, tenham calma, que sigam o caminho. E admoestamos, isto é, somos testemunhas de que o caminho, na verdade, é este. Este é o caminho de Deus. Este é o caminho de Jesus Cristo. Temos que seguir. Para quê? Para viveres de modo digno. Digno de Deus. Para vocês viverem de uma maneira que seja digna a Deus. Que vos chama, que Deus nos chama para o seu reino. A palavra aqui, para, é uma palavra interessante. É a palavra grega, eis, ou eis, E-I-S. Eis, quer dizer, para dentro de. Por isso, que vos chama para dentro de, para entrares para dentro do seu reino e glória. A chamada de Deus para nós é para nós entrarmos no reino de Deus. Ora, aqui vemos que ainda não estamos no reino de Deus. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Ainda não estamos no reino de Deus. Vemos também em 2 Pedro que devemos estar a pôr a natureza divina. E se fizermos isso e tivermos conhecimento do verdadeiro Jesus Cristo, então assim nos será dada uma entrada no reino de Deus. Está bem descrito ali. Por isso, ainda não estamos no reino de Deus, mas estamos debaixo das leis, dos princípios, das práticas, dos ensinos do reino de Deus. Estamos a comportar-nos como cidadãos do reino de Deus. Estamos a comportar-nos como embaixadores do reino de Deus. Estamos sujeitos às leis de Deus. E por isso estamos debaixo, digamos assim, da jurisdição, da autoridade do reino de Deus. Vejam, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos irmãos, nós não estamos debaixo das leis deste mundo, das práticas deste mundo, a viver como este mundo, mas nos transportou para estarmos debaixo da jurisdição das leis, do governo do reino de Deus. Embora ainda não estejamos dentro do reino de Deus, ainda não tenhamos herdado o reino de Deus, porque carne e sangue não herda o reino de Deus, mas estamos debaixo dessas leis. E por isso somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Jesus Cristo, o reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, vemos que temos que viver de uma maneira que seja digna desse governo, desse reino, dessa glória, digna da família de Deus. Vejam então aqui em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vejam aqui versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, se somos chamados à eterna glória, mas ainda não recebemos, depois de ter sofrido. Se somos chamados para a glória e vamos receber a glória depois de sofrermos. Por um pouco. Queridos irmãos, este mundo, os sofrimentos podem ser muito grandes. Mas é um pouco tempo, não é muito tempo. Sim, parece uma eternidade para nós, como seres humanos. Queridos irmãos, mas diz assim, temos que sofrer por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sim, estamos a passar por estes sofrimentos, por essas dificuldades, mas Ele nos vai aperfeiçoar através disto, nos vai firmar através destes sofrimentos, nos vai fortificar e nos vai fundamentar. Vejam, no mesmo livro, no mesmo epístola de Pedro, mas uma página ou duas antes, no capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Portanto, irmãos, por que fomos chamados? Por que fomos chamados? Vejam no versículo 20. Ao fim do versículo 20. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo, fostes chamados. Fomos chamados para sofrermos, sermos afligidos quando praticamos o bem sem razão. Quando fazemos o bem sem razão, e sofremos, essa foi a razão por que somos chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Sim, Cristo também sofreu por nós. Ele mereceu isso? Não. Mas sofreu por nós, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Cristo nos deixou um exemplo para seguir os seus passos. Isto é, Cristo nos deu o exemplo que temos que sofrer como Ele sofreu, sem culpa. Sem culpa.
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E nós, a nossa responsabilidade é de fazer o mesmo, como ele fez por nós. Por esta razão, somos chamados. Versículo 21. Por esta razão, por isto mesmo, fostes chamados. Então vamos continuar então em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar glórias a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Vocês ouviram de nós, vocês estão a ouvir a boa nova de nós. Tem que ser pregada. Tem que ser pregada. Não é só a palavra escrita, mas é a palavra ouvida. E diz assim, a verdade diz assim, com efeito está operando eficazmente em vós. Quando as pessoas ouvem, reforça a palavra escrita de Deus, e então as pessoas têm que praticar. Têm que praticar. Queridos irmãos, então hoje vimos que precisamos de respeitar aqueles ministros que Deus chamou, os ministros de Jesus Cristo. Vimos que temos uma responsabilidade como ministros de pregar a boa nova fielmente, a boa nova do reino de Deus, e nós como membros da igreja temos uma responsabilidade de responder a essa chamada, como diz aqui, que vocês receberam a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, e acolheste não só como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. E por isso, irmãos, vamos deixar neste ponto aqui hoje. Vamos continuar no versículo 13 e versículo 14 no próximo estudo de 1 Tessalonicenses. Mas lembrem-se que a nossa responsabilidade não é de estar a ser um ditador, um dominador sobre vocês. Estamos aqui para encorajar os irmãos, como Paulo teve a encorajar os irmãos em Tessalónica. E todos nós, irmãos, precisamos de encorajamento. Vai haver perseguição, irmãos. Vai haver grande perseguição. Queridos irmãos, isto hoje em dia, é só o começo das dores. Queridos irmãos, vai ficar muito pior dentro dos próximos dias e meses. Não estou a falar dezenas de anos. Queridos irmãos, a pressão nos irmãos da igreja, as dificuldades, os problemas, os testes, as provações estão maiores que jamais. Quando eu ouço os problemas que irmãos estão a ter, são piores que jamais. E todos parecem ao mesmo tempo, em situações completamente diferentes. Por isso, queridos irmãos, sejam fortalecidos debaixo desta perseguição. Não podemos desistir agora, pouco antes do fim. Temos que continuar a corrida e que o Senhor vos dê força e vos encoraje nestes dias difíceis à nossa frente. Amém.